Olá pessoal, professor Lucas aqui. Vamos trabalhar hoje a semana número 1 do PET número 3 de arte do sexto ano. A gente vai conversar um pouquinho sobre alguns elementos do teatro, principalmente sobre o cenário e o figurino. Antes de a gente entrar nesse tema mais especificamente, a gente vai conversar um pouco sobre o que é o espaço cênico. A primeira coisa que a gente precisa saber é que o espaço cênico do teatro é o local onde ocorre a apresentação do teatro, ou seja, aonde os atores atuam. Normalmente a gente tende a pensar que o teatro ocorre apenas no palco, mas ele pode acontecer em outros locais como por exemplo nos corredores aí do teatro. E para além do teatro, ele pode acontecer em qualquer local, né? Nós estamos vendo aí no caso uma apresentação de teatro em uma praça pública. O segundo elemento que a gente vai conversar é sobre o cenário. A gente está vendo aí que o cenário ele pode ser produzido de várias formas, inclusive com objetos. A gente reparar, o cenário dessa peça, dessa cena que a gente está observando, nada mais são do que portas, né, e janelas colocadas no fundo. Mais um tipo de cenário e outro cenário. Então, o cenário é um elemento muito importante para a gente conseguir ambientar aonde se está ocorrendo a peça, onde aquela história está sendo contada. Um outro elemento que a gente vai ver é o figurino. O figurino ele fala muito sobre os personagens. Ele pode nos dar dicas sobre a personalidade de cada um dos personagens, de que época que essa história está acontecendo, e nos ambienta melhor para a gente conseguir entender o que está sendo transmitido ali. O figurino ele existe desde o surgimento do teatro, lá na Grécia Antiga, quando o teatro surgiu como uma forma de festejar o deus Dionísio. Naquele período, o homem já usava máscaras para produzir o teatro. Importante a gente entender que o cenário e o figurino, eles dialogam entre si. É importante que exista um casamento entre eles, em que um contribua para a performance, para a aparição do outro. Flávio Carvalho foi um grande figurinista brasileiro. Ele criou várias peças interessantes, tanto com cenários, mas principalmente com figurinos muito inovadores. Como, por exemplo, o Bailado do Deus Morto. É uma de suas peças na qual ele apresenta esse figurino com esses rostos aí metálicos, né? Muito diferente. Vamos às atividades. Número 1. Baseado no clássico da literatura Romeu e Julieta, William Shakespeare, esta releitura de Maurício de Souza foi adaptada ao estilo narrativo do universo da Turma da Mônica, resultando em um espetáculo musical embalado por 13 músicas que abusam de ritmos brasileiros, como forró, samba e shot. Observe a imagem abaixo. O que você identifica nessa cena? Observe os elementos cênicos. Uma resposta sugerida, ó. Ao observar os elementos cênicos, podemos perceber que o cenário apresenta cores vibrantes e alegres, que combinam com os figurinos dos personagens. A iluminação do espaço cênico é bastante clara, o que contribui para realçar as cores dos personagens e cenário. Número 2. A partir de agora, você vai adentrar um mundo em que poderá se tornar o que desejar. Deixe que sua imaginação queira se aventurar em um universo de sonhos e invenções, inspirado no figurinista Flávio de Carvalho. Dessa forma, crie um figurino para representar o personagem criado por você. Então agora você vai criar um personagem, seja ele qual for, de qualquer universo, e em seguida criar uma roupa para ele. Número 3. Atualmente podemos dizer que o figurino está presente em histórias em quadrinhos, HQs, desenhos animados e videogames. Os figurinos ganharam o nome skin, que em inglês significa pele. De acordo com seus conhecimentos em jogos eletrônicos ou animes, copie um personagem e crie uma nova skin. Lembre-se de referenciá-los. Exemplo, Steve, do jogo Minecraft. Ele usa uma camisa verde e calça azul, mas ele pode mudar sua skin, por exemplo, vestindo-se de gladiador. Então, o Pet deu o exemplo aí do Steve, do jogo Minecraft, mas você pode escolher qualquer personagem de qualquer jogo para modificar a roupa dele.
eu coloquei alguns exemplos aí de outras roupas que o próprio Steve utiliza. Então, você pode ou customizar o Steve ou buscar um outro personagem de outro jogo e criar uma nova roupa para ele. Tá bom? Sejam bastante criativos, usem lápis de cor, todos os outros materiais que vocês tenham aí e façam o seu desenho. A gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Bons estudos!